Por escolhas erradas dele, eu perdi o meu marido que só tinha 32 anos. Ele era dependente químico e eu lutei tanto, mais tanto, para tentar tirar ele daquela vida. Às vezes ele sumia e até nas bocas eu ia para procurar ele. Eu que sempre fui uma pessoa tão medrosa. Fora as várias e várias vezes que eu tive que fazer empréstimo no banco para poder pagar os caras que ele ficava devendo, para não acabar acontecendo o que aconteceu no final das contas, né? Eu vivia com medo, eu vivia apreensiva que qualquer momento pudesse acontecer qualquer coisa. E uma vez a polícia entrou na nossa casa e me deu uns tapas, falando assim que eu merecia porque eu era mulher de bandido, sabe, né? E mulher que gosta daquele tipo de homem merecia era apanhar mesmo. Eu vivi nessa vida durante 10 anos, nunca engravidei. Eu não sei se de repente por causa desse problema dele, dessa dependência, ele não pudesse ter filho, né? Porque eu nunca preveni, mas também nunca engravidei dele. Um dia ele desapareceu, passou 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, a gente sem notícia, procurando, até que um dia a polícia encontrou ele já sem vida. Claro que nem investigou, né? Porque ele vivia fazendo coisas erradas, ele vivia dando trabalho para a polícia, então para eles era menos um para eles precisar correr atrás. Apesar do jeito que ele era, do tanto que ele me dava trabalho, porque, vou falar a verdade, 10 anos que eu fiquei com ele, eu não vivi não, eu vegetei. A minha vida era trabalhar e era ficar dedicada a cuidar de uma pessoa que não fazia um pingo de esforço para sair daquela vida, sabe? Então, apesar disso, de todo o trabalho que ele me dava, claro que eu sofri quando ele se foi. Eu amava ele, ele foi meu marido por 10 anos, a gente dividiu o mesmo teto, a gente dividiu a mesma casa, a mesma vida praticamente. Depois que ele se foi, eu guardei luto durante 1 ano. Durante 1 ano a minha vida era só sofrer, era só pensar, era só respeitar a memória dele, até porque eu nem sentia vontade de fazer nada. Mas a partir de 1 ano, eu comecei a enxergar que era hora de voltar a viver, até porque eu fiquei muito jovem quando ele se foi. E eu comecei a sentir essa vontade de fazer coisas que me desse prazer, de cuidar de mim mesma, de fazer coisas que quando ele era vivo, infelizmente, eu não tinha a oportunidade de fazer, porque eu tinha que estar cuidando dele, então eu tinha que me deixar de lado. Foi quando eu entrei para a academia, eu mudei a cor do meu cabelo, eu estourei o limite do meu cartão para poder dar um up no meu guarda-roupa, sabe? Parcelei num monte de vezes. Mas comprei várias roupinhas bonitinhas pra mim, porque nessa altura, no meu guarda-roupa só tinha roupa de dormir e uns trapinhos velhos. Eu nem tinha uma roupa digna pra sair de casa, até porque eu só saía pra trabalhar. Foi quando a família dele virou um inferno no meu pé. Falando assim que eu estava feliz com o que tinha acontecido com ele, que eu mal esperei o corpo esfriar para poder ficar me embelezando, para poder pegar fogo, mal esperei. 1 ano? 1 ano eu mal esperei. É sério isso? Mas a coisa começou a ficar feia mesmo quando eu conheci e me envolvi com o Laércio. Feia mesmo quando eu conheci e me envolvi com o Laércio. Isso já tinha 1 ano e 3 meses do falecimento do meu primeiro marido. Nossa, a mãe dele ficou maluca. Ela queria tirar a minha casa que eu morava, sendo que eu que construí praticamente. Para falar a verdade, eu não gosto de sujar a memória dele não, mas o filho dela mais me atrapalhava do que ajudava. Praticamente tudo que a gente tinha, eu que conquistei com o meu esforço, com o meu suor, trabalhando. Às vezes eu comprava um saco de cimento para poder fazer qualquer coisinha em casa. Quando eu chegava do trabalho, o meu marido tinha vendido para poder comprar as drogas dele. Então essa era a ajuda que ele me dava. E agora, só porque eu estava me envolvendo com a nova pessoa, estava querendo seguir a minha vida, a mãe dele queria se achar no direito de tomar a minha casa. Olha só que absurdo. Nessa altura, eu vendi a minha casa e eu vim embora aqui para essa cidade que eu moro hoje em dia, que é onde vivem os meus pais.
Acabei deixando o Laércio pra lá, sendo que eu já estava gostando dele, mas eu preferi abrir mão dele e ter a minha liberdade de novo, longe daquela família tóxica, sabe, que estava me fazendo mal. Engraçado que quando eu cuidava do meu falecido sozinha, que eu ia atrás dele nas bocas, que eu fazia empréstimo para pagar as coisas dele, para não ter o final que ele teve, que eu vivia sofrendo, não dormia de noite, a família dele não ia ninguém me ajudar. Mas depois, para querer se intrometer na forma que eu deveria seguir a minha vida, apareceu o primo dele que eu nem sequer conhecia. Hoje eu tô casada, tem pouco mais de 2 anos, tô grávida de 4 meses. E, pra ser bem sincera, eu até estranho a vida calma que eu tenho, sabe? A vida tranquila que eu e o meu esposo temos. Porque hoje eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sem ter medo que a qualquer momento a polícia arrombe a porta da minha casa e entre durante a madrugada enquanto eu estiver dormindo. A família dele, eu não tenho contato com mais ninguém. Bloqueei todo mundo que tem o sobrenome dele, eu bloqueei. E não foi só do telefone ou das redes sociais, não. Foi também da minha vida, porque eu sei quem sou, eu sei o que eu fiz e eu sei o que mereço. E pessoas como eles, que não me acrescentam nada, pelo contrário, que só me puxa para baixo, eu não aceito na minha vida mais. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que o meu irmão quis fazer coisas erradas comigo. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tinha 11 para 12 anos mais ou menos quando isso aconteceu. Eu morava com a minha mãe e com os meus irmãos. E assim, teve uma vez em que eu estava dormindo no quarto. Todo mundo estava dormindo, na verdade, porque era de manhã cedo. Até que eu vi o meu irmão mais velho entrando no quarto. Eu escutei o barulho da porta, acabei acordando e vi ele entrando, mas não falei nada, apenas eu fiquei olhando. E ele se deitou do meu lado. E nisso eu senti ele começar a tirar o meu short. Detalhe, ele era o meu irmão mais velho e eu tinha só 12 anos. Eu fiquei totalmente paralisada com aquela situação. Eu fiquei com medo, não sabia o que fazer. Juro pra vocês, eu fiquei com muito medo. Então eu fiquei parada e continuei fingindo que eu tava dormindo. Até que quando ele tava assim, na metade tirando o meu short, ele subiu de novo e chegou bem perto do meu ouvido e falou assim: "Me desculpa, maninha, eu nunca mais vou fazer isso." Eu não sei se ele percebeu que eu tava acordada ou ele simplesmente se arrependeu no meio do caminho. Desde esse dia, a minha relação com ele não foi das melhores, porque eu evitava estar perto dele. Na verdade, eu passei a odiar ele desde esse dia. Só que depois de uns anos, ele foi morar com a minha avó. Ela já era idosa e tal, tava morando sozinha, e como ele era mais velho, ele foi morar com ela pra poder cuidar dela. E pra mim, aquilo foi um alívio, porque eu não via mais ele tanto. Apesar de que ele realmente nunca mais tentou fazer nada comigo, mas eu segui odiando ele pro resto da minha vida. Só que eu fiquei muito revoltada com ele, né? Toda vez que ele tava na minha casa, eu não queria estar perto. Tudo que ele falava pra mim, eu rebatia, eu respondia. Eu era, tipo, vista como aquela garotinha chata, sabe? Com ele, porque ele era meu irmão, só queria conversar comigo, falar comigo, tá perto de mim. E eu não queria estar perto dele. As pessoas me veem daquela forma. Porque eu tratava ele muito mal, porque eu sempre me lembrava daquilo. Até que teve uma vez em que eu e ele, a gente acabou brigando por uma situação que aconteceu. A gente discutiu e ele veio e me bateu. Maior confusão, maior pé de porrada em casa. E todo mundo ficou do lado dele, porque até então era eu que tava provocando ele pra ele ter agido daquela forma comigo. E ele me pediu desculpa nesse dia, né, quis se fazer ali de bom moço e tudo. Eu não perdoei. A partir desse dia, nossa relação ficou pior ainda, porque eu não queria ter contato com ele. Os anos foram passando, eu fui crescendo, eu virei uma mulher, tive o meu filho, saí da minha casa, tive a minha independência e a nossa relação continuou ruim. Até que um dia eu fui buscar o meu filho na casa da minha mãe, ele sempre ficava com ela enquanto eu ia trabalhar. E aí eu cheguei e fui buscar ele até lá. E o meu irmão tava lá e ele voltou a tentar puxar papo comigo, a tentar conversar e tal, e eu continuava ignorando ele. Até que eu acho que nesse dia ele tava meio bebido e ele se estressou porque eu não dei muita confiança pra ele. E falou assim pra mim que se eu não mudasse, ele ia me bater pior do que da última vez. Até que a gente aí, no meio de toda essa discussão, por causa disso, eu acabei falando pra ele que se ele não parasse, eu ia denunciar ele pelo que ele tinha feito comigo há anos atrás. E na hora ele ficou, tipo, paralisado, todo mundo ficou assim, horrorizado com o que eu tava falando, e ele começou a negar, obviamente, começou a dizer que era mentira, que nunca tinha acontecido, não sei o quê, e ele chegou, gente, pra mim e falou assim: "Eu quero ver tu provar que isso aconteceu." E eu olhei pra ele e falei assim: "Olha aqui na minha cara, nos meus olhos, e diz que é mentira minha." E ele continuou negando, né, como um bom mentiroso, e continuou falando que eu tinha que provar o que eu tava falando. Mas como é que eu ia provar? Se foi uma coisa que aconteceu anos atrás e só eu tinha visto, só eu tinha sentido, não tinha como provar. E nisso todo mundo ficou do lado dele. Todo mundo achou que eu tava inventando aquela história só pra provocar ele, porque eu nunca gostei dele, não sei o que e tal. Eu pensava que pelo menos a minha mãe ia querer conversar comigo. Ela ia querer me perguntar o que tinha acontecido, como é que tinha sido as coisas, mas não. Ela nem quis saber, ela simplesmente só disse que eu tava inventando. Eu fui embora pra minha casa, muito brava com toda a situação, né, e com razão. Achei que depois de um tempo descansando a cabeça, eu poderia conversar com a minha mãe, com o pessoal da minha família, explicar. Só que a partir desse dia, a minha mãe resolveu que ela iria me ignorar, que ela não queria mais saber de mim. Estamos nessa até hoje, porque a minha mãe simplesmente não quer mais saber de mim. Porque pra ela eu inventei tudo e ela não tem mais filha.
E eu tenho que lutar, eu tenho que viver com isso até hoje. Enfim, foi isso.